O mistério de Saint-Germain, o homem que desafiou o tempo. Imagine um homem que dizia ser imortal, capaz de criar ouro e de caminhar entre os momentos mais marcantes da história. Um alquimista, um filósofo e, segundo muitos, um mestre espiritual que parecia transcender as limitações do tempo e da matéria. Esse homem é Saint-Germain, uma das figuras mais misteriosas da humanidade. Mas o que torna sua história tão fascinante? E se eu te dissesse que há indícios de que ele ainda pode estar vivo hoje, continuando sua missão no mundo moderno? Prepare-se para explorar uma das teorias mais intrigantes já contadas. Saint-Germain é conhecido por muitos como um nobre europeu do século XVIII, mas sua presença vai muito além desse período. Ele era um homem extraordinário, capaz de falar inúmeras línguas, tocar música como um virtuoso e impressionar os maiores intelectuais de sua época. Mas havia algo que realmente intrigava todos que o conheciam. Ele parecia nunca envelhecer. Mais do que isso, Saint-Germain alegava ser um alquimista e, segundo testemunhas, era capaz de transformar metais comuns em ouro. Em uma das histórias mais famosas, ele teria demonstrado essa habilidade diante de figuras da corte francesa, incluindo o rei Luís XV. Acreditava-se que ele havia descoberto o segredo da pedra filosofal, o maior mistério da alquimia, que supostamente concede imortalidade e riqueza ilimitada. Há registros fascinantes de sua relação com joias. Ele teria criado pedras preciosas a partir de minerais comuns, reparado diamantes quebrados diante de testemunhas e doado peças de valor incalculável a pessoas que precisavam. Seu domínio sobre os materiais era tão impressionante que muitos acreditavam que ele possuía conhecimentos muito além de sua época. Mas sua história não para aí. Relatos indicam que ele esteve presente em vários momentos cruciais da história da humanidade. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, dizem que ele apareceu para Maria Antonieta, alertando-a sobre a queda iminente da monarquia. No século XIX, Helena Blavatsky, a fundadora da teosofia, mencionou que Saint-Germain ainda estava vivo e ativo, trabalhando nos bastidores para guiar a humanidade. E o mais impressionante? Há registros de pessoas que afirmam tê-lo encontrado no século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele teria sido visto em várias ocasiões, orientando líderes sobre os perigos da destruição global. Alguns relatos sugerem que ele teria até mesmo influenciado estrategicamente decisões que evitaram maiores desastres. No início do século XXI, surgiram mais relatos intrigantes. Pessoas em diferentes partes do mundo, de Nova York a pequenos vilarejos na Europa, afirmaram ter conhecido um homem misterioso, de aparência jovial e eloquência extraordinária, que dizia se chamar Saint-Germain. Em todos os casos, ele deixava para trás mensagens de sabedoria que pareciam profundamente conectadas aos desafios modernos, como a necessidade de equilíbrio ambiental, harmonia entre os povos e transformação espiritual. Mas como isso é possível? Como alguém poderia atravessar os séculos sem sucumbir ao tempo? Alguns acreditam que Saint-Germain descobriu, através da alquimia e do autoconhecimento, uma forma de transcender o corpo físico. Outros dizem que ele não é um ser humano comum, mas uma entidade espiritual que pode se manifestar na Terra quando necessário. Curiosamente, a ciência moderna também começou a explorar conceitos que antes eram exclusivos do misticismo. Estudos sobre longevidade, regeneração celular e consciência ampliada levantam questões que não são tão distantes das lendas sobre Saint-Germain. Será que ele encontrou uma forma de aplicar esses conhecimentos muito antes de nosso tempo? E aqui está a teoria mais fascinante. E se Saint-Germain nunca deixou de caminhar entre nós? E se, em segredo, ele continua a observar e influenciar momentos importantes da nossa história? Pense nisso.
em um mundo cheio de desafios globais, guerras e transformações rápidas, não seria o momento perfeito para ele aparecer novamente? Afinal, ele sempre surgiu nos momentos em que a humanidade parecia estar à beira de grandes mudanças. Alguns acreditam que Saint-Germain não começou sua trajetória no século XVIII, mas muito antes disso, talvez no Egito Antigo. Relatos esotéricos sugerem que ele teria sido um iniciado nos mistérios das escolas egípcias, onde o conhecimento da alquimia, das estrelas e da imortalidade espiritual era passado para poucos escolhidos. Há quem diga que ele participou da construção de monumentos sagrados, ajudando a alinhar pirâmides com constelações para canalizar energias cósmicas. Embora essas histórias não sejam confirmadas, elas se alinham com a ideia de que Saint-Germain sempre esteve conectado aos maiores mistérios da humanidade. O que torna a história de Saint-Germain tão poderosa não é apenas sua suposta imortalidade ou suas habilidades alquímicas, mas o que ele representa. Ele é um símbolo de transformação, de evolução espiritual e de potencial humano. Ele nos lembra que a verdadeira alquimia não é apenas transformar metais em ouro, mas transformar nossas próprias vidas. Pense nisso. Se Saint-Germain é real, e talvez ainda esteja entre nós, o que ele poderia estar tentando nos ensinar? Será que ele nos observa em momentos de dúvida, esperando que escolhamos o caminho do autoconhecimento, da coragem e da compaixão? Será que ele é um lembrete de que somos capazes de algo muito maior do que acreditamos? A mensagem dele é clara. O verdadeiro segredo da vida não está fora de nós, mas dentro. Transformar o chumbo de nossos medos e falhas no ouro da sabedoria e do amor é o que nos conecta ao divino. A história de Saint-Germain nos desafia a pensar além do que é visível, a explorar o que é possível e a questionar o que realmente significa viver. E talvez, em algum momento de nossas vidas, possamos cruzar com ele sem nem perceber. Mas, e você? O que acha que Saint-Germain poderia nos ensinar hoje? Será que ele ainda está entre nós, aguardando o momento certo para reaparecer? Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa figura tão misteriosa e fascinante. E lembre-se, aqui no Entre Astros e Almas, continuamos explorando os mistérios que conectam o extraordinário ao divino.